Queridos acadêmicos do curso de farmácia da Universidade Estadual de Goiás, aqui o professor Wesley Brito, da disciplina Bioquímica, e sejam bem-vindos à nossa nova videoaula sobre lipídios. Olá, nós podemos ver aqui os raios solares, embora tímidos, banhando essa palmeira mais conhecida aqui no Brasil por coqueiro, né? E aqui eu tenho o fruto dessa planta, mais conhecido como coco da Bahia. Do coco se extrai um óleo que a temperatura ambiente se apresenta no estado líquido, mas que, colocado na geladeira, se solidifica. Bem, turma, quando nós estudamos os carboidratos, nós os definimos quimicamente, lembram-se? Polihidroxialdeídos ou polihidroxicetonas. Com os lipídios, não existe uma definição química, porque não existe nenhum grupamento funcional comum a todas as 5 classes de lipídios, né? Então, a gente usa de um conceito físico. Todos os lipídios se caracterizam por uma baixa ou praticamente insolubilidade em solventes, né, polares, como a água, o etanol, o metanol, por exemplo. E eles são muito solúveis em solventes orgânicos apolares, como o éter, né, o benzeno, o cloroformo. Então, definindo, né, lipídios são biomoléculas insolúveis em água e solúveis em solventes orgânicos apolares. Bom, essa figura foi adicionada, né, por 3 motivos básicos. O primeiro, para chamar a atenção dos senhores e das senhoritas, né, um hambúrguer, né, com fritas, né, aqui um delicioso bacon, são o quê? Alimentos, né, muito calóricos, né, e aqui associando então com o carboidrato presente no pão, né. A maioria das pessoas associa a palavra lipídios a óleos e gorduras, né? De fato, os óleos e as gorduras são lipídios, mas nem todos os lipídios são óleos e gorduras, né? Por exemplo, o colesterol, muita gente confunde que é uma gordura. E isso não é verdade, faz parte de uma outra classe. Óleos e gorduras presentes na dieta, nos alimentos, são pertencentes à primeira classe de lipídios que nós vamos estudar, a classe dos triacilgliceróis. Bem, de acordo com a estrutura química, os lipídios são classificados em triacilgliceróis, ceras, fosfoglicerídeos, esfingolipídios e esteróis, não é? Os triacilgliceróis também são chamados de triglicérides ou triglicerídeos, que são os óleos e as gorduras, forma de armazenamento de energia química mais importante. As ceras também chamadas de cerídeos, os fosfoglicerídeos e os esfingolipídios são os lipídios de membrana, tem subclasses que nós vamos detalhar posteriormente, e os esteróis, né, com seus ésteres de ácidos graxos. Os lipídios apresentam diversidade de funções a depender da classe às quais eles pertencem. Então, os triacilgliceróis, né, de origem vegetal ou animal, manteiga de cacau, né, gordura do porco, né, fonte de energia na alimentação. Mas nos mamíferos nós temos o quê? Um panículo adiposo sobre a pele, que tem função de isolante térmico e função de proteção contra choques mecânicos. As ceras, principalmente nas plantas, impermeabilizam as folhas e as abelhas aqui utilizando, né, para a construção, finalidade estrutural das suas colmeias, né. Os fosfoglicerídeos e esfingolipídios são constituintes das membranas de todos os tecidos. Muito importante ressaltar aqui que no tecido nervoso nós temos o neurônio envolvido aí no seu axônio por uma célula especial, a célula de Chivan, não é? Aí formando a bainha de mielina, então lipídios com função de isolante elétrico. E os esteróis, o colesterol, constituinte das membranas das células animais, não é? E também precursor de outras moléculas importantes, como sais e ácidos biliares, como os hormônios da suprarrenal, não é? Os hormônios sexuais, não é? Femininos, estradiol, progesterona, masculino, testosterona. O colesterol em altas doses está relacionado o quê? A um aumento da incidência, não é?
a hipercolesterolemia está associada, né, a um aumento da incidência de doenças cardiovasculares, incluindo aí o infarto agudo do miocárdio. E existem vários medicamentos, né, os anti-inflamatórios esteróis, né, derivados do cortisol, e os anticoncepcionais. Bem, os ácidos graxos são ácidos orgânicos de cadeia longa, né? Aqui, para vocês terem uma ideia, coloquei aqui um produto, né, culinário presente na casa da maioria das pessoas, que é o vinagre, de várias origens, vinagre de maçã, vinagre de álcool, não importa. O que importa é que todo vinagre contém aí em torno de 4 a 6% de um ácido orgânico, né? Tem aqui a carboxila, que é o ácido acético. Notem que o ácido acético é um ácido orgânico e não é um ácido graxo. Por quê? Porque ele tem uma cadeia carbônica curta, né? Então o ácido acético é muito miscível com a água, ele faz ligações de hidrogênio, né, com outras moléculas de ácido acético e também com a água. Então, a partir de 4 átomos de carbono, a molécula já se torna immiscível com água, né? E isso apresenta na forma líquida até 8 átomos de carbono. A partir de 8 átomos de carbono, os ácidos graxos que têm apenas ligações simples já se apresentam sólidos. Então, nós dizemos que eles são insolúveis em água. Os ácidos graxos, então, podem ter apenas ligações simples, mas podem também ser o quê? Insaturados. O que significa um ácido graxo insaturado? É aquele ácido graxo que possui pelo menos uma dupla ligação, né? Então, os óleos e as gorduras são lipídios que contêm, né, ácidos graxos, assim como a maioria das outras classes dos lipídios, feita exceção à classe dos esteróis. Então, os ácidos graxos não são lipídios, eles são precursores da maioria das classes dos lipídios. E aqui nós estamos observando, nesse slide, alimentos considerados saudáveis, né? Principalmente nozes, amendoim, caju, porque são alimentos de origem vegetal, ricos em ácidos graxos, ricos em óleos, né? E ricos em ácidos, esses óleos formados por ácidos graxos insaturados. Então, de uma forma geral, notem que não é possível a gente dizer que é benéfico eliminar da alimentação alimentos que contêm óleos e gorduras. Isso não é verdade, né? Por exemplo, o café da manhã típico do norte-americano está aqui, ó, ovos com bacon, né? Que seriam considerados alimentos aí não muito saudáveis, mas na realidade, tudo em excesso tem o quê? Ações negativas, né? Então, na realidade, a gorduras de origem animal frequentemente contém um teor maior de ácidos graxos saturados, né? Enquanto de origem vegetal, mas nem sempre, notem que nós temos aqui peixes, né? Contém o que? Ácidos graxos poli ou monoinsaturados. Então, se eu tenho uma dupla ligação, né? Por exemplo, o ácido oleico aqui, né? Monoinsaturado, né? 2 duplas ligações diinsaturados, 3 duplas ligações triinsaturado, aqui no caso do ácido linolênico, né? Chamado de ômega 3, esse aqui chamado de ômega 6, esse aqui chamado de ômega 9, não é? Então, essa tabela traz para nós, porque nós temos um nome para cada ácido graxo que foi consagrado pelo uso, né? Muito antes do nome sistemático. Então, os de interesse têm 12, 14, 16, 18, 20 átomos de carbono. Esses todos são ácidos graxos saturados, né? O nome sistemático da IUPAC seria dodecanoico, tetradecanoico, hexadecanoico, octadecanoico e eicosanoico, né? Mas o nome comum consagrado pelo uso, né, seria ácido láurico, ácido mirístico, ácido palmítico, ácido esteárico, ácido araquídico. Notem que à medida que eu vou crescendo o tamanho da cadeia hidrogênio carbonada, o ponto de fusão vai aumentando. E o menor deles, que aqui é o ácido láurico, já é sólido à temperatura ambiente, né? Notem que temperatura ambiente para nós é a temperatura de 25 graus. Então, eu precisaria aquecer, né, até 44,2 para ele começar um processo de fusão. A presença de uma ou mais duplas ligações
tem um impacto muito grande no aspecto físico desses ácidos graxos insaturados. Então, aqui com 16, 18 e 20 átomos de carbono, monoinsaturado, diinsaturado, triinsaturado. Notem que nós temos uma queda dramática no ponto de fusão e eles todos se apresentam que líquidos à temperatura ambiente. Então, o nome comum seria ácido palmitoleico, oleico, linoleico, linolênico e araquidônico, né? Esse ácido araquidônico muito importante porque ele vai ser um precursor da síntese de prostaglandinas que vocês vão estudar lá com a professora Luciana Caetano em imunologia. Essa figura mostra para nós, né, a estrutura de um ácido graxo, né, um ácido orgânico, o grupo carboxilo, uma longa cadeia hidrogênio carbonada, que é essencialmente apolar, né? E quando nós temos o que? Várias moléculas idênticas, como é que essas moléculas têm o que? Um comportamento mais empacotado fisicamente, o que denota o seu elevado ponto de fusão. Normalmente são sólidos à temperatura ambiente, não é? Então, aqui, através de atração por interações hidrofóbicas, esses ácidos graxos tendem a formar essa estrutura mais compacta, já que são o que? Cadeias hidrogeno-carbonadas saturadas. A presença de uma dupla ligação faz com que ocorra uma dobra nessa cadeia hidrogeno-carbonada. Então, aqui nós temos uma mistura de ácidos graxos saturados e insaturados, mas percebam que o volume, né, não temos aquele padrão de empacotamento. Então, isso faz com que essas misturas aumentem consideravelmente a fluidez, ou seja, se apresentam líquidos à temperatura ambiente. Vamos trabalhar a primeira classe de lipídios, a classe dos triacilgliceróis, também chamados de triglicérides ou triglicerídeos, mais conhecido da população em geral como óleos e gorduras. Muitas pessoas fazem confusão, chamam tudo de gordura, não é? Na realidade, a mesma classe, óleo e gordura pertencem à mesma classe, mas óleos são líquidos à temperatura ambiente, enquanto nós chamamos de gorduras, triacilgliceróis, que se apresentam sólidos à temperatura ambiente. Quimicamente, são lipídios simples. Na realidade, são formados pelo triálcool glicerol esterificados, ligação éster, a 3 ácidos graxos. Então, a depender da natureza desses ácidos graxos, se predominar ácidos graxos saturados, isso vai se apresentar sólido à temperatura ambiente, é mais correto chamar de gordura, E se predominar o quê? Ácidos graxos insaturados, nós vamos chamar então esse triacilglicerol de óleo. Então, repetindo, são os lipídios mais simples e mais abundantes, ésteres do triálcool glicerol, propanotriol, mas esterificados a 3 ácidos graxos. A importância, novamente, principal forma de reserva de energia, sobretudo nas células animais e vegetais. São moléculas bastante apolares, ou seja, se óleos immiscíveis e se gorduras insolúveis em água. Aqui nós temos, para termos uma noção, o valor calórico de alguns alimentos. Então, notem que as gorduras, os óleos, fornecem 2 a 3 vezes mais calorias por grama do que carboidratos e proteínas. E o álcool, bebida alcoólica, é muito calórico. Qualquer alimento que contém álcool, só perdendo, então, das gorduras, contendo 7 quilocalorias por grama. O Lehninger traz para nós essa interessante figura comparando gorduras naturais, na temperatura ambiente. Então, o óleo de oliva, o azeite de oliva, se apresenta na forma líquida à temperatura ambiente. Já a manteiga de leite se apresenta na situação de um sólido macio, um sólido pastoso, vamos assim dizer. Já a gordura da carne, que nós chamamos de sebo de vaca, já se apresenta como um sólido bastante duro à temperatura ambiente. Agora, como explicar
né, essa diferença física entre esses óleos e gorduras naturais presentes nos alimentos, né? Aqui nós temos na legenda, né, em amarelo, ácidos graxos saturados com 16 e 18 átomos de carbono. Em azul mais escuro, ácidos graxos insaturados, né? E azul mais claro, ácidos graxos saturados, mas com uma cadeia menor. Então, o que nós temos? No azeite de oliva, veja que é uma mistura de triacilgliceróis contendo diferentes ácidos graxos. Mas o que predomina? Ácidos graxos insaturados. Então, isso, não é, confere o aspecto líquido. Já na manteiga de leite, nós temos aproximadamente, né, a quantidade igual de ácidos graxos saturados e insaturados, mas uma concentração interessante de ácidos graxos de cadeia menor, que muitos deles são líquidos à temperatura ambiente. Então, nós temos o quê? Que eles são uns sólidos macios à temperatura ambiente. Já na gordura, na banha do porco, no sebo de vaca, né? A gordura presente na carne, né? Nós temos o predomínio de o que? Ácidos graxos saturados. Então, essa é a explicação, né, para a diferença do ponto de fusão dos óleos e das gorduras. Os triacilgliceróis, eles podem ser hidrolisados. Isso tem interesse na indústria, né? Na indústria de produtos de higiene e limpeza. Então, a partir de óleos e gorduras, eu posso fazer o tratamento químico com bases fortes, sobretudo o hidróxido de potássio e, frequentemente, mais empregado o hidróxido de sódio, que nós chamamos aqui de soda cáustica. Então, a hidrólise química vai liberar o glicerol mais 3 sais de ácidos graxos. O que nós chamamos de sal de ácido graxo? Nós chamamos de sabão. Por que sabão? Porque a cabeça forma uma cabeça polar hidrofílica e uma longa cauda apolar hidrofóbica. Então, isso agitado em água vai formar estruturas esféricas que expõem para a água suas porções hidrofílicas e escondem no interior dessa estrutura esférica as cadeias de hidrogênio carbonadas apolares. Então, essa micela é capaz o quê? De arrastar sujidades. Então, em época de coronavírus, de pandemia, notem, o pessoal fala muito de álcool gel, muito bom álcool gel quando não se tem água e sabão, porque o álcool gel não limpa, né? Ele tem um poder degermante, enfim, né, sanitizante, mas água e sabão, além de ser antisséptico, promove a higienização, ou seja, a remoção de sujidades. Os sabões são sais de ácidos graxos obtidos então nessa reação com a hidrólise alcalina, né, chamada de reação de saponificação. Agora, os organismos vivos, sobretudo nós, quando ingerimos, né, alimentos que contêm triacilgliceróis, óleos ou gorduras, lá no intestino delgado, nós vamos ter o quê? A ação da bile, que emulsiona, diminuindo essas gotas muito grandes em gotículas muito pequenas, aumentando a superfície de contato, né? Os sais e os ácidos biliares têm essa importante função de emulsionar os óleos e as gorduras, facilitando, então, a ação das enzimas capazes de fazer a hidrólise. Notem, né? Hidrólise é a quebra na presença de água. Então, genericamente, nós chamamos as enzimas lipolíticas de lipases. As lipases vão frequentemente liberar o que? Um monoacilglicerol e 2 ácidos graxos, moléculas que têm tamanho suficiente para serem absorvidas. Uma curiosidade, primeiro medicamento aprovado pelo FDA no auxílio do controle do excesso de peso, ou seja, da obesidade, foi registrado com o nome de Xenical e tem como ativo a molécula Orlistat. Qual é o mecanismo de ação? Por que as pessoas que estão fazendo tratamento com esse medicamento vão ter uma facilidade maior em perder peso? Porque o Orlistat inibe a enzima lipase e dessa forma, né, inibindo, a molécula continua grande e ela não é absorvida. Então, isso causa um efeito adverso terrível, que é a esteatorreia, ou seja, a perda
de gordura ou óleo nas fezes, né? O principal efeito adverso desse medicamento, que hoje já tem genérico, chama-se Orlistat. Ceras ou cerídeos são os lipídios mais simples e muito abundantes e importantes nas plantas. As plantas xerófitas que têm uma demanda de água e não podem perder esse balanço hídrico, têm uma camada sobre as folhas de ceras, não é? Para evitar a evaporação da água. São ésteres, né? São ésteres, aqui temos a fórmula geral, né? Onde R1 e R2 são cadeias hidrogeno-carbonadas longas, né? Então resultam que da condensação de um ácido graxo com um álcool também graxo. Aqui, para exemplificar, a cera da abelha, o principal éster encontrado na cera de abelha, que é o ácido palmítico, mais o ácido mais o álcool triacontanol, né? Com 30 átomos de carbono. Então, são ésteres de ácidos graxos de cadeia longa, saturada ou insaturada, né? De 14 a 36 átomos de carbono, mas álcoois também graxos, álcoois de cadeia longa, normalmente de 16 a 32 átomos de carbono, né? Não temos muita aplicação, não é, na medicina, a não ser na farmácia, na indústria farmacêutica, a indústria de cosméticos, né, tem um grande interesse por essas matérias-primas para a fabricação de produtos e também para polimentos, para velas, não é? Então, exemplificando aqui, ó, ceras têm um ponto de fusão elevado, né? Normalmente acima de 50, 60 graus. Cera de abelha, palmitate miricila. Óleo de baleia, né? As baleias já foram praticamente extintas por conta da extração do óleo, do cachalote sobretudo, né? Palmitate cetila. Imaginem que hoje a produção de cosméticos não utiliza mais desses produtos de origem animal. Existe uma legislação proibindo, né, isso daí. Então, cera é isso daí, não tem muito mais o que falar, tá? Esse painel, nós estamos mostrando aqui a estrutura geral, de forma bem simplificada, de todas as classes de lipídios. Então, o Lehninger chama de lipídios simples as moléculas mais simples, que são apenas ésteres de ácidos com álcoois, não é? Então, os triacilgliceróis ele chama aqui de lipídios de armazenamento neutros, eu prefiro frisar que eles são apolares e bastante hidrofóbicos, né? Essa palavra neutro pode dar em português, se eu fizer a tradução aí sem nenhuma colocação, pode dar um equívoco. Então, os lipídios de armazenamento, triacilgliceróis, são apolares, são ésteres do trialcoglicerol, esterificados, então, 3 ácidos graxos, não é? Eu coloquei aqui as ceras, que também são ésteres, não é? Onde R e R' são o quê? Cadeias alquílicas longas. Então, são lipídios muito simples e apolares. Agora, aqui nós já temos o que o Lehninger está chamando de lipídios polares. Eu também não gosto dessa denominação. Eu prefiro denominá-los de anfipáticos ou anfifílicos, porque eles têm uma região polar, né? Uma região polar aqui em azul. Mas tem o que? Sempre regiões lipofílicas. Então, são moléculas anfifílicas, não é? Por que lipídios de membrana, não é? Lipídios de membrana, porque eles são os principais constituintes das membranas biológicas. Então, nós temos aí a classificação, a divisão em fosfolipídios e glicolipídios. Veja que isso aqui não é uma classe de lipídios, tá? Fosfolipídios são lipídios que contêm fosfato. Glicolipídios são lipídios, não é, associados a carboidratos. Então, as classes de lipídios, na realidade, são o quê? Triacilgliceróis, ceras, fosfoglicerídeos ou glicerofosfolipídios, esfingolipídios e esteróis. Mas essa classificação ajuda a gente a entender que nas membranas nós podemos ter glicerofosfolipídios, muito similar aos triacilgliceróis. Eu tenho o quê? Uma molécula de glicerol, triálcool, esterificado a 2 moléculas de ácidos graxos. No lugar do terceiro ácido graxo eu tenho um grupo fosfato, né, que está ligado a um álcool,
né? Então, isso aqui forma a cabeça polar hidrofílica e duas caudas apolares hidrofóbicas. Os esfingolipídios, eles podem ser fosfoesfingolipídios ou glicoesfingolipídios. A diferença crucial é que os esfingolipídios não contêm glicerol. Existe aqui uma molécula, um aminoálcool chamado de esfingosina, que faz o mesmo papel do glicerol ligado a um ácido graxo. A esfingosina é um aminoálcool, não é? Ela faz uma ligação com um ácido graxo, não é? E um terceiro ligante, que pode ser o fosfato ligado a um álcool, aí eu vou ter um fosfoesfingolipídio, ou pode ser um mono ou um oligosacarídeo. Então, esses lipídios são lipídios anfifílicos, constituintes das membranas, não apenas a plasmalema, mas todas as organelas delimitadas por membrana. E os esteróis também estão presentes na membrana, essa pequena, no carbono 3, a cadeia numerada daqui para cá, essa hidroxila, ela é polar. E todo esse conjunto de 4 anéis fundidos, né? Esse é o núcleo ciclopentano peridrofenantreno, tá? Então, esses 3 anéis com 6 átomos de carbono, um anel com 5 átomos de carbono. Essa é a estrutura de todos os esteróis e derivados, tá? Inclusive do colesterol, que nós vamos ver. O colesterol faz parte da membrana das células animais, já nas plantas nós temos fitosterol e nos fungos nós temos o ergosterol, né? Então existe uma diferença. Colesterol é um esterol exclusivo dos animais. Os fosfoglicerídeos ou glicerofosfolipídios representam os principais lipídios de membranas, né? Aqui nós temos, nesse slide, a estrutura geral, né, dos glicerofosfolipídios. Um glicerol, no carbono 1, na hidroxila do carbono 1, um ácido graxo saturado, o ácido palmítico, na hidroxila do carbono 2, esterificado, um ácido graxo insaturado, aqui no caso o ácido oleico. E na hidroxila do carbono 3 nós temos um fosfato. A esse fosfato nós vamos ter um grupo alcoólico polar substituinte. Então, dependendo do grupo alcoólico substituinte, nós temos 5 subclasses de fosfoglicerídeos: fosfatidilcolina, fosfatidiletanolamina, fosfatidilserina, fosfatidilinositol e cardiolipina, dependendo do álcool que está aqui, né, ligado a esse fosfato. Mais uma vez, a figura do Baynes, estrutura dos principais fosfolipídios nas membranas celulares. De novo, o glicerol, né? Um ácido graxo saturado, no caso o ácido esteárico, um ácido graxo com uma dupla ligação cis, né? O ácido oleico, e o fosfato, que pode estar ligado principalmente à colina, à serina e a etanolamina, mas também temos o que? O inositol, e temos os duplos fosfoglicerídeos, como eu vou mostrar logo a seguir. Então, os compostos hidroxilados ligados ao fósforo, né, mais comuns são esse aminoácido alcoólico, chamado de serina, né? Pessoal, as pessoas ficam assim, muito preocupadas com nomes e memorizar, mas não existe uma dificuldade. A química orgânica básica é necessária aqui, não é? Aqui 2 átomos de carbono, então MET-ET. Ligação simples, etano. Etano mais uma hidroxila, etanol. Etanol mais um grupamento amino, etanolamina. Então, né, aí eu teria a subclasse de fosfoglicerídeos, fosfatidil etanolamina. O nome é comprido, mas tem um significado, tem uma importância, tem uma origem. E vejam que na etanol, metetanol amina, né, essa amina, né, tem o quê? 3 hidrogênios, já que ela está protonada, ela tem 3 hidrogênios. Se eu substituir esses 3 hidrogênios aqui, ó, por 3 grupos metil, então eu tenho o quê? 1 metil, 2 metil, trimetil, metetanol, amina. Trimetil, etanol, amina. Então é um derivado da etanolamina, né? Trimetilada.
Só que nós chamamos essa molécula é muito importante, merece a nossa consideração. Nós chamamos de colina. Colina, né, do ponto de vista fisiológico, é muito importante, porque o neurotransmissor mais amplamente difuso no sistema nervoso central e importantíssimo no sistema nervoso periférico é a acetilcolina, um derivado desse aminoálcool, né? Desse aminoálcool colina. Então, os fosfoglicerídeos que tem o quê? Ligado ao fósforo, a colina vai ser chamado de quê? Fosfatidilcolina, essa subclasse, não é? Então eu tenho que fosfatidiletanolamina, fosfatidilserina, esse aminoácido alcoólico, fosfatidilcolina. Aqui um álcool cíclico muito parecido com a glicose, mas não é um açúcar. Curiosidade que o inositol apresenta ao paladar também sabor adocicado, né? Ele se parece muito estruturalmente com os carboidratos, mas é um álcool cíclico, fosfatidil inositol. E quando eu tenho um glicerol ligado ao fosfato, ligado a outro glicerol, esse glicerol vai permitir então, porque tem duas hidroxilas, a formação de um chamado duplo fosfoglicerídeo, que é chamado principalmente de cardiolipina. Eu vou mostrar porque é melhor mostrar. Então, exemplificando. Aqui, fosfatidilcolina. Então, eu tenho o que? O glicerol, um ácido graxo saturado, um ácido graxo insaturado, o fosfato e aqui o trimetil-etanolamina. Então, fosfatidilcolina, também chamada de lecitina, encontrado na gema de ovos, no fígado, óleos vegetais não refinados, não é? Então, faz parte aí dos alimentos. Aqui, fosfatidiletanolamina, muito importante, encontrado no cérebro, no fígado, em grãos, sobretudo na soja, não é? Então veja que não é exclusivo de animais, nós temos plantas, né, que possuem esses fosfoglicerídeos, né, constituindo as suas membranas celulares. Aqui a cardiolipina, não é? O glicerol, não é, ligado a dois fosfatos, cada fosfato ligado a um outro glicerol e cada glicerol aqui ligado ao que? A dois ácidos graxos. Então é uma estrutura bastante simétrica, não é? Um duplo fosfoglicerídeo. Interessante, tem esse nome cardiolipina porque o pesquisador que primeiro identificou trabalhava então com membranas de mitocôndrias do músculo estriado cardíaco. E aí é esse nome, cardiolipina. Mais tarde, né, eles identificaram em grande quantidade esse duplo fosfoglicerídeo também em mitocôndrias. Muito antes, por exemplo, da teoria, né, na qual as mitocôndrias, por endossimbiose, teriam o quê? Parasitado ou não, feito uma relação mutualística com as células eucarióticas primitivas, né, que mais tarde foi confirmada pelo sequenciamento do DNA. Então, duplo fosfoglicerídeo, cardiolipina. E aqui, por fim, o glicerol, dois ácidos graxos, o fosfato, essa estrutura geral sempre repete a mesma. Agora, o fosfato ligado ao álcool cíclico inositol. Não se preocupem em memorizar, mas identificar que se trata de um fosfoglicerídeo seria muito interessante, vendo a sua estrutura química, não é? Bom, esse nome fosfolipídios se refere, não é uma classe de lipídios, repetindo, se refere a lipídios que contêm fosfato. Então, em duas classes de lipídios que constituem as membranas, nós temos fosfato. Se vocês observarem, essas duas moléculas são muito parecidas aqui na sua representação, né, de bola cheia, que são moléculas muito parecidas. Você fala, mas essa molécula aqui está com um joelho e essa aqui não está, não é essa a diferença, né? Se vocês observarem bem aqui, ó, nós temos um átomo representado em amarelo, um grande átomo em amarelo, e aqui também nós temos esse átomo em amarelo, né, rodeado por átomos vermelhos. O que se representa esse átomo amarelo rodeado de átomos vermelhos? Está aqui, ó, o átomo amarelo é o fosfato, aqui e aqui, ó. Os átomos vermelhos são átomos de oxigênio. Então, fosfolipídios são lipídios que contêm o que? Uma cabeça polar, já que o fosfato, em pH fisiológico,
apresenta carga negativa. Normalmente esse fosfato está ligado aqui, ó, metetanol, amina, trimetil-etanolamina. Então aqui eu tenho a esfingomielina, né? A esfingomielina. Se você observar bem, a esfingomielina não tem o glicerol. Eu tenho o quê? Eu tenho a esfingosina. A esfingosina é o quê? Um aminoálcool, tá? Mas a função essencialmente é a mesma. São lipídios estruturais, né? Fosfoglicerídeos e fosfoesfingolipídios são lipídios estruturais que constituem as membranas celulares. Então, os esfingolipídios, aqui está a fórmula geral, a estrutura geral, né? Aqui mostrando a esfingosina. O que é a esfingosina? É um aminoálcool, né? Ela faz o lugar do glicerol e do ácido graxo num fosfoglicerídeo. Notem que no amino ligado ao carbono 2, eu tenho o que? Ligado um ácido graxo, então também possui ácido graxo. E aí o grupo substituinte na hidroxila do carbono 1 pode ser simplesmente o hidrogênio, aí nós vamos ter um lipídio chamado de ceramida, né? Pode ser um fosfo, o quê? Um fosfato ligado a um álcool, e o principal é a esfingomielina, tem esse nome porque primeiro também foi identificado na bainha, lipídio constituinte da bainha de mielina lá no tecido nervoso. Então, a fosfocolina, né? E aqui, por fim, nós temos os chamados glicoesfingolipídios. Os glicoesfingolipídios, dependendo da complexidade da porção sacarídica, podem ser o que? Cerebrosídeos, globosídeos ou gangliosídeos. Nos cerebrosídeos, o que vai estar ligado a esse oxigênio do carbono 1 vai ser o quê? Um monossacarídeo, normalmente é glicose ou galactose, então é um cerebrosídeo. Se for um oligosacarídeo, um di, tri ou tetrassacarídeo, mas normalmente monossacarídeos simples, glicose e galactose são os mais abundantes, são chamados de globosídeos. Então, lactosilceramida, né? Por que lactosil? Porque uma glicose com uma galactose forma uma lactose. Então, é um disacarídeo ligado aqui a esse oxigênio do carbono 1. Agora, nós temos os glicoesfingolipídios mais complexos, chamados de gangliosídeos. Né? Esse nome é muito sugestivo, vem de gânglios. Né? Então, nos gangliosídeos, o oligosacarídeo atachado ele é mais complexo e não é constituído apenas de açúcares simples. Normalmente nós temos açúcares ácidos, como o ácido N-acetilneuramínico, e açúcares aminados e acetilados, como N-acetilgalactosamina. Né? Então, esses gangliosídeos são muito importantes no tecido nervoso. Então, de novo aqui, ó, esfingosina, palmitato mais serina forma esfingosina. Esse aminoálcool, né? Precursor de todos os esfingolipídios. Agora, ceramida, que é a esfingosina, né? Mais o fosfato, mais o que? Metetanol, amina, trimetil-etanolamina. Então, nós temos o que? A esfingomielina. Então, esfingosina, repetindo, esse aminoálcool, precursor de todos os esfingolipídios. Os esfingolipídios podem ser fosfoesfingolipídios, quando tem um fosfato, né? Ligado a essa hidroxila do carbono 1. A esse fosfato quase sempre nós temos um álcool. O álcool mais comum é a colina, não é? Trimetil-etanolamina. Então, esfingomielina. Né? Agora, nós temos os glicoesfingolipídios. Nessa hidroxila do carbono 1, nós vamos ter o que? Ligado um açúcar, que pode ser um açúcar simples, uma hexose, usualmente a glicose ou, como nessa representação, unidade de galactose. Então, nós chamamos esses glicoesfingolipídios com monossacarídeos de cerebrosídeos, né? São glicolipídios mais simples. Mas nós temos os gangliosídeos e os globosídeos. Os globosídeos com di, tri, tetrassacarídeos simples. E os gangliosídeos, os glicoesfingolipídios mais complexos. Então, aqui
Só recordando lá de carboidratos, não é uma molécula diferente, mas a gente pode perceber aqui, não é, esse anel, não é, que tem aqui esse heteroátomo de oxigênio. Então lembra o que? O pirano. E se eu for olhar, a estrutura é muito parecida com a glicose, né? Isso é um derivado da glicose, mas é um derivado ácido, tem uma carboxila aqui, ó. No carbono 6 é uma carboxila, né? No carbono 2, a hidroxila aqui foi substituída por um amino que está o quê? Acetilado. Então, o nome dessa molécula, desse açúcar derivado, é um nome muito complexo, ácido N-acetilneuramínico. Mais fácil chamá-lo de ácido ciálico. O ácido ciálico está presente em grande quantidade nos gangliosídeos, ou seja, nos glicoesfingolipídios mais complexos. Aqui uma curiosidade, porque na imunologia vocês vão fazer uma aula prática de determinação de tipagem sanguínea ABO. E muitas vezes não dá tempo, o professor não explica a natureza bioquímica dos antígenos, né, presentes nas membranas das hemácias, determinados geneticamente, né, os antígenos não são um grupo comum quimicamente. Eu tenho vários epitopos antigênicos com diversas naturezas bioquímicas, mas nesse caso do sistema ABO, na realidade, o que tenho? Esfingosina, ácido graxo, glicose, galactose, N-acetilgalactosamina, galactose e fucose. Todo mundo tem nas hemácias, né? Nas membranas dos eritrócitos, esse antígeno chamado de antígeno 0 ou O. Muitos chamam de antígeno O. Então, esse é um antígeno que não produz o que? Em ninguém anticorpos. Né? Por isso que o tipo sanguíneo O é o considerado doador universal. Agora, quem é do tipo sanguíneo A vai ter nas hemácias o que nos eritrócitos? Esse derivado muito parecido, apenas adicionado de N-acetilgalactosamina. Já a única diferença do antígeno A para o antígeno B é o que? Em vez de N-acetilgalactosamina, é uma galactose. Então vejam a importância, né, na comunicação intercelular, a importância na formação de epitopos antigênios dos gangliosídeos, esses glicoesfingolipídios muito complexos, não é? Há diversas doenças aqui, aspectos clínicos relacionados. Depois, mais tarde, em genética, vocês vão estudar. Existe uma série de doenças determinadas geneticamente, nas quais ocorre uma deleção, uma mutação em uma enzima específica, porque esses lipídios eles precisam ser constantemente sintetizados e degradados no tecido nervoso. Então, doença de Tay-Sachs, doença de Gauchers, doença de Fabry, doença de Krebs, enfim, na realidade falta o que? Falta uma enzima. Então, no caso da doença de Tay-Sachs, falta a enzima, a exosaminidase A, ou tem uma mutação. A enzima que sofre aí uma diminuição, ou então uma falta na doença de Gauchers, é a beta-glicosidase, não é? E assim vai. Então, aqui eu só estou mostrando para os senhores que essa informação, não é, dos glicoesfingolipídios, ela vai ser muito importante lá na genética para explicar o que é uma série de doenças, não é? Onde point mutations ou mutações de deleção, de adição, vão fazer com que uma enzima não seja expressa e um produto vai se acumular normalmente nos lisossomos, o que leva a uma série de características clínicas. São doenças muito tristes, porque nós não temos aí um tratamento eficaz, efetivo. Essas doenças são diagnosticadas logo após ao nascer, pelo chamado teste do pezinho, e é um diagnóstico triste, porque a gente não pode fazer nada por enquanto, né? Estão aí em pesquisa, o quê? Terapia gênica, terapia com células-tronco, mas ainda em pesquisa nós não temos ainda uma solução para essas doenças definitiva, né? Para essas doenças genéticas. Aqui mostrando então, olha, a enzima fosfolipase A1 vai ser responsável pela clivagem dessa ligação do que? Desse ácido graxo esterificado ao glicerol. A fosfolipase A2 do segundo ácido graxo, né?
a fosfolipase C cliva o fosfato e a fosfolipase D, nesse caso aqui, está clivando aqui essa estrutura cíclica que pode estar ligada a fosfato também, né? Bom, os esteróis também estão presentes nas membranas das células, né? Como já dito anteriormente. Por quê? Esterol tem uma cabecinha polar, embora pequena quando comparada a esse anel complexo ciclopentano perídro fenantreno. O esterol mais importante de longe que nós precisamos conhecer é o colesterol, mas esse assunto vai ser tratado no próximo tópico. Denominamos esteróis todas as moléculas que apresentam em comum esse núcleo ciclopentano perídro fenantreno. Então, esse é o chamado núcleo esteroidal, não é? É um esterol porque tem uma cabeça polar, não é? E aqui, nesse carbono 17, carbono 20, 21 metil, 22 CH2, 23 CH2, 24 CH2, CH, CH3, CH3. Então, notem que aqui nós temos o que? Apenas carbono e hidrogênio, não é? Nessa figura belíssima que lembra aí uma múmia, né, caindo do alto de um prédio de cabeça para baixo. Aqui está a cabeça polar, ó, cabeça polar hidrofílica. Então, por isso que o colesterol é o protótipo mais bem conhecido, mais bem estudado. Professor, mas esse aí é o bom colesterol, o colesterol bom, ou é o colesterol ruim, colesterol mau? Não existe esse negócio de colesterol bom e colesterol ruim. Colesterol é essa molécula aí, apenas essa. Na realidade, para facilitar a comunicação com leigos, não da área da saúde, é que se criou essa expressão para se referir às lipoproteínas plasmáticas. Nós sabemos que todos os lipídios são insolúveis em água, praticamente insolúveis em água. Então, qual é a maneira que nós encontramos no curso de evolução biológica para transportar lipídios na corrente sanguínea associado a proteínas, formando corpúsculos supramoleculares chamadas de lipoproteínas plasmáticas, que são classificadas, nós veremos adiante, de acordo com a densidade. Então, esteróis são derivados. O principal esterol humano e dos animais é esse aqui, único, colesterol. O colesterol é muito importante porque ele é primeiro, constituinte das membranas e desempenha um importante papel controlando a fluidez nas membranas, né? Dependendo da quantidade de colesterol, nós temos uma fluidez aumentada ou diminuída, o que impacta na permeabilidade seletiva da membrana, que é uma das principais características das membranas celulares, né? Então, o colesterol ele é sintetizado na maior parte das células de todos os tecidos e ele é precursor de outras moléculas muito importantes no metabolismo. Por exemplo, aqui nós temos derivados do colesterol, vocês podem ver o núcleo ciclopentano perídro fenantreno, o ácido taurocólico, não é? Porque ácido, vocês estão vendo aqui um sulfato aqui, ó, com carga negativa, e é um ácido biliar. Então, ácidos biliares e sais biliares são derivados, é um mecanismo aí, inclusive, de remoção de excesso de colesterol, né, porque isso aí acaba sendo eliminado parcialmente nas fezes, não é? Então, tem importante função fisiológica, né, como detergentes. Eles, os ácidos biliares, os sais biliares, emulsificam as gorduras ingeridas na dieta, né? Então tem esse papel importante. O colesterol também é precursor dos hormônios sexuais, como dito anteriormente, agora aqui mostrando a estrutura da testosterona, né? Testosterona, né? Estradiol, diol, estradiol. Então faz sentido o nome, estradiol, né? Os hormônios da suprarrenal, cortisol, né? Cortisol, como a gente está vendo aqui, tem um álcool aqui, outro álcool aqui. Agora, a aldosterona, né? Ona, aí ó, por conta, né, dessa cetona que tem aqui. Mas todos são derivados do colesterol. Sinteticamente, nós temos o quê? Anti-inflamatórios esteroidais, também chamados de glicocorticoides, né? Por exemplo, a prednisolona, né? Prednisolona e
aqui a prednisona. Qual é a diferença da prednisolona com a prednisona? Observem aqui, ó. A única diferença é essa hidroxila, que aqui é uma dupla O. Né? Então, são medicamentos muito amplamente empregados. Eles são, além de anti-inflamatórios, também imunossupressores e tem uma gama muito grande de indicações. Essa figura muito interessante é uma fotomicrografia eletrônica, não é? De frações do plasma, não é? Nós fizemos aí uma ultracentrifugação em gradiente e conseguimos o que? Segregar, separar as lipoproteínas plasmáticas. Então aqui nós estamos vendo lipoproteínas, mas como é que é possível enxergar, né, proteínas? Isso que não é proteína, são agregados supramoleculares. O que todas elas têm em comum? Associação de lipídios com proteínas, né? E elas são classificadas então de acordo com a densidade. Depois de comer uma feijoada, se você colher o plasma, você vai encontrar quilomicrons, porque são realmente esferas repletas de triacilgliceróis. Um tempo depois você vai encontrar predominância de very low density lipoproteins, lipoproteínas plasmáticas de muito baixa densidade. O que nós chamamos de colesterol ruim, a fisiologia dos hormônios não é colesterol, são lipoproteínas low density, né, de baixa densidade. Né? A densidade é a relação entre a massa e o volume, então é inversamente proporcional ao volume. Vejam que low density tem um volume maior do que high density, que tem o quê? Um volume menor. Então, né, o macete do professor lá do ensino médio, para não esquecer no vestibular, é o quê? Logo Deus leva, né? LDL, logo Deus leva. Ou seja, colesterol ruim, que não é nem colesterol e nem não é ruim. O fato é que a hipercolesterolemia, altas taxas de LDL no plasma, estão associados à predisposição de doenças cardiovasculares, como acidente vascular encefálico, como infarto agudo do miocárdio, ateromas, né, em diversas artérias importantes. E o HDL, né, hoje Deus livra, né, hoje Deus livra, é um macete aí, para não esquecer que o pessoal chama de colesterol bom, né, altas taxas de LDL estão associadas a uma situação mais saudável, né. Então, o que se chama de colesterol ruim e colesterol bom, para o leigo, né, isso está consagrado, na realidade não é colesterol, contém colesterol. Né? Contém colesterol, mas associado a proteínas e a outros lipídios, a fosfolipídios e ésteres de triacilgliceróis. Então, aqui nessa tabela do Baynes, né, quilomicrons, a densidade é menor do que 0,95, e aí, né, o que a gente vai vendo? Que a densidade vai aumentando, né, VLDL, IDL, né, densidade intermediária, LDL, low e high density lipoprotein. Então, a densidade vai aumentando. O componente principal nos quilomicrons e no VLDL são o quê? Triacilgliceróis. Já o componente majoritário, né, no LDL é quem? É o colesterol. Daí o pessoal chamar de LDL, de colesterol ruim. E o componente principal, né, predominante no HDL são o quê? Proteínas. Então, aqui nós temos características das apoproteínas, ninguém precisa memorizar, e o diâmetro médio aí dessas partículas. Mas é só essa tabela para reforçar as classes, né, de lipoproteínas plasmáticas e a sua relação clínica aí com o estado de predisposição LDL alto a doenças cardiovasculares. Aqui ainda do Baynes uma figura ilustrativa, né, mostrando o que? Fosfolipídios, triglicérides, ésteres de colesterol no core, a apoproteína, né, e o colesterol aqui nessa micela, embebido a cabeça polar aqui para fora, né, isso é transportado então
na corrente sanguínea. A estrutura das lipoproteínas aqui, para ter uma ideia como é que é um complexo supramolecular. O colesterol também é muito importante porque ele é precursor da vitamina D, né? O colecalciferol, vitamina D3, né? E o 1,25 de hidroxi, a colecalciferol, né? Veja bem que nós temos uma etapa na pele com radiação, né? 2 etapas na pele, usando a radiação ultravioleta do sol, né? Por isso é importante a exposição solar, não em excesso, porque essa mesma radiação ultravioleta pode causar envelhecimento da pele, câncer de pele, então é aí uma faca de 2 gumes, né? Uma etapa no fígado e uma etapa nos rins. Então, nós vamos ter a formação da vitamina D, que é tão essencial no metabolismo do cálcio. A carência de vitamina D, né, se caracteriza, sobretudo, em crianças, em indivíduos que estão ainda em desenvolvimento do organismo, né? Numa fraqueza muscular e também óssea, né? Uma situação que nós chamamos de raquitismo, né? Então, aqui nós temos uma criança, ó, né, com raquitismo, né? Essa é a figura do Leninger, né? Depois de 14 meses, tratando com vitamina D, teve sua condição de saúde plenamente restabelecida, então vitamina D pode ser suplementada em casos, né, de raquitismo. Então, interessante, né, pensar que a vitamina D é um derivado do colesterol. Eu vou terminando, né, agradecendo aí ao porco que consegue transformar alface em bacon, né? Então nós não precisamos comer alface. Gente, com essa piada, vou terminando a nossa discussão. Fiquem com Deus, né? Muito obrigado a vocês, queridos e queridas. Quaisquer dúvidas, vocês, por favor, anotem e nós iremos, na nossa próxima live, sanar essas dúvidas e discutir esse assunto. Tchau!